Trazemos notícias de grande repercussão e que geram debate. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre a PEC, que prevê o fim da escala 6x1, a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos e as discussões sobre o Bolsa Família, que tomaram conta das redes depois de um comentário do apresentador Luciano Huck. Hoje, a gente começa o nosso quadro com o nosso comentarista, Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, vamos lá com o nosso primeiro assunto, que é a PEC que prevê o fim da escala 6x1. O relatório sobre a proposta foi apresentado naquela comissão especial lá na Câmara dos Deputados. O texto prevê uma transição para essa redução da jornada de trabalho. 2 meses após a promulgação da PEC, passará de 44 horas para 42 horas semanais. E aí, no ano que vem, vai para 40 horas. A votação foi adiada depois de um pedido de vista, mas deve acontecer amanhã. Alessandro, é uma proposta popular num ano eleitoral. Afinal, quem ganha e quem perde politicamente com o fim da escala 6x1? Carol, politicamente existe naturalmente aqui uma atuação tanto do governo federal, do presidente Lula, que encampou a proposta, quanto do próprio presidente da Câmara dos Deputados, nesse exato momento, que eles estão trabalhando juntos para a aprovação dessa medida. Lembrando que é uma medida que tem um efeito, ser aplicado imediatamente, tem um efeito concreto muito forte, porque são milhares de pessoas que do dia para a noite começam a atuar, então, a partir desse regime, ainda que seja um regime de transição, um regime que dá aí uma espécie de respiro para essas pessoas e, portanto, tem um impacto real e pode ter um impacto político, eleitoral e assim por diante. É claro, a gente tem aí muitos analistas indicando que isso seria uma medida de caráter populista, mas nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque a gente sabe que praticamente todos os direitos sociais, e eu posso citar aqui todos que têm relação com o trabalho, como fundo de garantia, férias, 13º salário, licença maternidade, assim por diante. Todas essas medidas têm um caráter, sim, populista, porque atende uma demanda muito ampla da população. E, em regra geral, essas medidas encontram resistência dentro da sociedade, particularmente no meio empresarial. Então, é uma medida populista nesse sentido? Sim, é uma medida populista, mas é uma medida populista que garante um determinado direito, que eu diria que é um direito fundamental aqui, que é o direito ao bem-estar do cidadão e do trabalhador. Existe um conjunto de discussões ainda do ponto de vista econômico, né, o impacto nos pequenos negócios, assim por diante, mas o que nós temos visto no debate político atualmente é que uma parte do empresariado, e aí especificamente uma parte do empresariado que não é o pequeno empreendedor, tomando as dores desse pequeno empreendedor em tese para dizer, olha, isso aqui vai ter um impacto econômico muito grande, etc., mas não dizendo de maneira muito clara e muito direta que, na verdade, o que nós temos aqui é o interesse desse grande empresariado e não ver a margem qualquer tipo de margem de redução de lucro em razão dessa medida a ser implementada. Então, Carol, eu diria para você que, olha, é uma medida que deve ter impacto político, sim, por isso que eu acho que tem toda uma luta aí, muito provavelmente, muita gente da oposição deve estar lutando para jogar isso lá para frente, porque pode ter um impacto político eleitoral muito grande, especificamente para quem defende de maneira muito sincera e honesta essa demanda dos trabalhadores. Carol? Então, para o nosso segundo tema, ainda de olho nesse aspecto eleitoral. O pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, está em Washington, nos Estados Unidos. Há uma expectativa de um possível encontro com o Donald Trump. De acordo com uma apuração da CNN, esse convite para uma reunião na Casa Branca, de acordo com os integrantes ali da pré-campanha ouvidos pela CNN, chegou na semana passada por e-mail ao gabinete de Flávio Bolsonaro no Senado. Acontece que a gente começa essa terça-feira com a agenda de Donald Trump ainda sem esse encontro. Mas a viagem acontece em meio à divulgação de mensagens e encontros do Flávio Bolsonaro com Daniel Forcaro, o que, segundo pesquisas de intenção de voto, essas publicações impactaram a pré-campanha presidencial. Alessandra, a pergunta que fazemos é: essa ida aos Estados Unidos poderia fortalecer Flávio Bolsonaro?
Carol, eu acho que o plano que eles tinham anteriormente, a expectativa que tinha a candidatura do Flávio Bolsonaro com relação à saída aos Estados Unidos, era a ideia que nesse exato momento eles estariam bem na campanha eleitoral e que então Flávio Bolsonaro poderia visitar o Donald Trump, mostrando então que a família Bolsonaro tem uma relação muito próxima com Trump e que o governo brasileiro não teria essa mesma relação. Qual é a realidade? Qual é a realidade dos fatos que nós temos nesse exato momento? É que o Flávio Bolsonaro está indo lá tentando resgatar a sua própria dignidade, honra e imagem. O que para o Donald Trump significa uma espécie de desvalor. Porque, veja, uma coisa é você receber um presidente da República que tem um mínimo de reputação, que é o caso do Lula. Que, veja, quer você goste ou não goste, é o presidente da República eleito, é uma pessoa que tem uma trajetória política e que o próprio Donald Trump teve uma certa, vamos dizer assim, curiosidade de saber a trajetória do presidente. Outra coisa é você receber um pré-candidato à presidência da República que está sob ataque aqui no Brasil e que tenta utilizar a imagem de Donald Trump de alguma forma para tentar defender, alavancar a sua própria imagem no país. Então eu acho que dentro desse contexto, eu diria para você que já é um problema para o Flávio Bolsonaro, porque ele não vai no contexto, ou melhor, no cenário que ele esperava ou que a sua pré-candidatura esperava. Agora, qual o efeito geral que pode ter essa situação na candidatura do Flávio Bolsonaro? Eu não acredito que possa ter um impacto muito grande, Carol, porque você não tem, veja, é uma ação quase que de desespero nesse exato momento. E aí você não consegue metrificar isso e simplesmente voltar para o país com uma foto só, sendo um pré-candidato, dizendo, olha só, recuperei a minha imagem. Quando o Flávio Bolsonaro retornar ao país, eu acredito que a situação vai estar na mesma. Ele terá que fazer uma costura política muito grande, rezar muito para que não apareça mais nada com relação ao Banco Master e fazer uma luta política onde os seus adversários vão explorar muito essa questão do Banco Master. Então, não tenho grandes expectativas de que isso possa resultar em qualquer benefício maior, a não ser que haja algum tipo de surpresa, o que é muito difícil, até porque ao que tudo indica, essa viagem foi organizada e foi solicitada pelo entorno do presidente Donald Trump. Então, não diria que é uma viagem que tem força suficiente ou de trazer uma imagem forte suficiente para que o Flávio Bolsonaro faça aqui no Brasil uma espécie de reação, crie um cenário de reação política no que diz respeito ao Banco Master. Carol? E o nosso último assunto, Alessandro, que dominou as redes sociais. No último fim de semana, durante participação no evento em São Paulo, Luciano Huck criticou o Bolsa Família. Chegou a dizer que o programa social não gera estímulo para as famílias deixarem de receber o benefício de R$ 600 para famílias que têm uma renda máxima de R$ 218 por pessoa. Foram tantas reações que o próprio apresentador também foi às redes, publicou um vídeo no qual afirmou que não é contra os programas sociais, mas que defende um aperfeiçoamento constante. Alessandro, em meio a essa polêmica, é possível apontar ganhos políticos, seja para a esquerda ou para a direita? Carol, acho que a resposta, e começando já pelo segundo vídeo, a resposta do Luciano Huck foi muito ruim, já que ele fala que a sua fala teria sido tirada fora de contexto. Quando você olha o vídeo e olha a fala inteira, o contexto está dado ali, a resposta é muito clara por parte do Luciano Huck. Ali você tem eu vou chamar aqui de um ato falho, em que, em última análise, o que ele faz é quase que culpar as famílias por serem dependentes do Estado. É meio quase que dizendo, ele não chega a dizer isso, tá, Carol? Mas é quase que dizendo, olha, as pessoas estão ficando dependentes do Estado, não querem sair dessa dependência e talvez elas não queiram nem mais trabalhar. Essa é uma narrativa que a gente escuta já há muito tempo com relação ao Bolsa Família e com relação a políticas sociais. E o Luciano Huck, muito claramente, parece ter as suas considerações nessa direção. E olha,
logo no começo da fala do Luciano, a gente vê que ele traz um dado extremamente importante, não só de desigualdade e de pobreza no Brasil, mas de imobilismo da sociedade brasileira, porque ele traz um dado no começo da sua fala, dizendo, olha, a sociedade brasileira é uma sociedade quase que de castas, onde as pessoas, para crescerem nessa sociedade, demoram quase praticamente 9 gerações, o que significa a mobilidade social no Brasil é praticamente inexistente na atualidade. Mas aí na sequência ele faz esse pequeno comentário. E não é um pequeno comentário qualquer, é um comentário feito diante de uma plateia de pessoas endinheiradas, diante de uma plateia de empresários, um encontro fechado com esses empresários e que normalmente, não são todos esses empresários, mas que normalmente esses empresários têm uma visão extremamente negativa com relação a políticas sociais angariadas e direcionadas a partir do governo. Então, veja, é uma situação extremamente complicada e quando nós pensamos sobre essa vertente direita e esquerda, é claro, o Luciano Huck parece vestir a roupa da direita quando faz esse comentário, ainda que tenha, eu vou chamar aqui de uma boa fé interna, o Luciano Huck, pelo menos ele tenta demonstrar isso na sua fala, mas ainda assim ele derrapa no seu comentário, e do outro lado você tem todas as críticas sendo realizadas, e essas críticas vêm daquele campo que nós chamamos do campo à esquerda do espectro político. E ainda é importante dizer, Carol, que boa parte da fala dele, para além desse preconceito, para além dessa construção teórica sobre a população mais pobre do Brasil, não corresponde à realidade da própria política pública, ou seja, ele diz que as pessoas criam atalhos para se manter dentro das políticas sociais. Isso não se revela uma realidade dentro da imensa massa das pessoas que recebem benefícios. Os dados comprovam isso, as pesquisas demonstram isso. Então, é uma fala que eu diria aqui que foi trágica, né, do Luciano Huck. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que, às vezes, em algumas reuniões, em alguns encontros importantes, é muito importante também você ficar em silêncio às vezes, porque o silêncio, pelo menos, você passa aí protegido nessa reunião, sem possibilidade de falar algum tipo de bobagem. Então, é isso, Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Alessandro, obrigada. Até quinta-feira.